Quais os frutos que a fé produz em nós? É sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo de hoje. Bom, é muito importante a gente falar sobre isso porque no começo de tudo, na nossa caminhada cristã, está a fé. Por exemplo, quando nós fomos batizados, o nosso batismo aconteceu uma vez que a nossa fé foi professada. Se, no meu caso, por exemplo, eu fui batizado quando eu era criança. Então, o meu batismo aconteceu depois que os meus pais e padrinhos professaram a fé. Quando a pessoa, por exemplo, adulta, ela aceita a fé e quer ser batizada, antes de tudo, ela vai professar a fé. Então, a fé está no começo da nossa caminhada cristã. A Sagrada Escritura vai nos dizer que sem a fé é impossível agradar a Deus. Agora, nós precisamos buscar um crescimento na fé para que a gente possa colher os frutos de uma fé madura, de uma fé verdadeira e sincera. Muitas vezes a gente recebe a nossa fé dos nossos pais. Muitas pessoas são criadas dentro da fé católica e elas começam ali a crer e receberam a fé dos seus pais e até praticam a fé. Mas se você não buscar um aprofundamento, se você não buscar crescer na fé, muitas vezes você não vai poder colher os frutos desta fé madura. Porque a fé, gente, ela é uma realidade dinâmica. À medida que nós nos movemos, à medida que nós rezamos, que nós buscamos esse crescimento na fé, a gente vai crescendo na fé. Mas se a gente fica parado, a gente não ganha nada. E pelo contrário, a gente pode perder até a fé que a gente tem. Então, por exemplo, nós recebemos a fé dos nossos pais, ou então fizemos uma experiência com Deus. Muitas pessoas começaram a crer depois de uma experiência de oração, uma experiência com Deus, aonde a pessoa viveu de fato esse encontro com Deus. Mas também, muitas vezes a pessoa ficou parada ali naquele encontro. E se ela não busca conhecer, mais uma vez aquilo que eu acabei de falar, a fé não vai produzir os frutos na vida dela. Então nós precisamos conhecer a nossa fé, nós precisamos crescer na fé para que a gente possa colher os frutos da fé na nossa vida, que é essencial para todos nós que queremos seguir a Deus. Não queira seguir a Deus mais ou menos, queira seguir a Deus de verdade. E para seguir a Deus de verdade, exige esse crescimento na fé. Por quê? O crescimento na fé, quando a gente busca uma fé madura, esse crescimento produz 4 frutos na nossa vida. O primeiro fruto é a união com Deus. Nós podemos chegar assim uma conclusão da existência de Deus até por outros meios. Por exemplo, pela razão. Nós podemos chegar racionalmente a acreditar que Deus existe. Por exemplo, se você for se examinar e ver todo o seu aparelho digestivo, você pode chegar, por exemplo, vamos pensar que é uma pessoa que não crê, e ela vai pensar sobre o ser humano e vai pensar sobre o aparelho digestivo do ser humano. Ela vai falar, mas peraí, como que o ser humano veio do caos ou veio do nada? Essa ordem que existe aqui, ela só pode ter sido criada por uma inteligência, né? O processo digestivo que começa na mastigação e vai pelos tubos interinos e vai acabar no estômago, enfim, né? Tudo uma coisa perfeita, uma coisa que é encaixada na outra. Aí a pessoa pode examinar aquilo ali e falar, não, Deus existe. Mas essa conclusão da existência de Deus não significa que você vai se unir a Ele, vai se tornar amigo dele. Por quê? Vamos supor que você aí seja fã de um cantor famoso. Você conhece aquele cantor, mas você não é amigo dele porque você não tem relação com ele. Então, quando eu começo a crescer na fé, quando eu começo a buscar de verdade, conhecer a minha fé, que eu começo a querer rezar, querer ter vida de oração, eu vou vivendo então essa dinâmica, esse primeiro fruto da fé, que é justamente essa união com Deus, que é o primeiro fruto, que eu vou me unindo, eu vou me tornando amigo de Deus. Eu começo pela fé a conhecer a Deus. E esse é um mistério que nosso Deus desejou que fosse assim. Por exemplo, Deus, ele quis que nós tivéssemos fé. E ele se dá a conhecer a partir da nossa fé. Na Sagrada Escritura está escrito assim que Deus se esconde dos orgulhosos, dos grandes desse mundo e se revela aos pequeninos. Por quê? Por trás de todo gesto de fé existe um gesto também de pequenez, de confiança em Deus. E que quando nós fazemos esse gesto, nós exercemos esse gesto, nós já estamos indo ao contrário, nós já estamos remando contra a maré do que o pecado faz em nós. O pecado, o que ele faz em nós? Ele faz a gente querer ser Deus, querer ser grande. A fé nos ajuda a nos apequenar,
nos ajuda a nos fazer pequeno. E Deus vai se revelando, então, para aquelas pessoas que têm fé. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui concreto. Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena era uma mulher analfabeta, mas que ela ia falar diretamente com o Papa. Ela dava conselho para os cardeais na época que ela viveu ali. Por quê? Deus se revelou àquela mulher pequena, humanamente falando. Ela era pequena, franzina, não era assim douta nem inteligente, mas Deus revelou o seu mistério. Deus revelou os seus mistérios àquela mulher, porque Deus se revela aos pequeninos e se esconde dos sábios, dos orgulhosos deste mundo. E aí, através da fé, então, nós vamos nos unindo com Deus. Segundo fruto de uma fé madura, de uma fé assim, crescida. Segundo fruto, nós vamos começando a tomar posse da vida eterna. Deus não nos criou para este mundo. Deus nos criou para a vida eterna. Deus nos criou para a eternidade. Existe um lugar me esperando. Jesus, antes de partir ao Pai, ele disse aos seus apóstolos: eu vou para o Pai preparar um lugar para vós. Então existe um lugar preparado para nós. E nós muitas vezes não temos conhecimento disso, mas quando nós vamos amadurecendo a nossa fé, quando a gente vai crescendo na fé, nós vamos compreendendo que Deus nos chama a algo que transcende tudo isso aqui que a gente vê. As coisas materiais, os sofrimentos desse mundo, tudo isso vai passar e Deus nos espera na eternidade. E é pela fé que eu vou tomando posse, que eu já vou possuindo isso aqui na minha vida. Como, por exemplo, os santos. Os santos, essa realidade da vida eterna ia crescendo no coração dos santos. Até que os santos, por exemplo, como Santa Teresa d'Ávila, ela sofria porque não morria. Ela se sentia estrangeira nesta terra, porque ela começou a se alimentar desta fé e já ia desejando as coisas de Deus, as coisas do céu, e ia renegando, renunciando às coisas desse mundo. A fé nos faz viver assim, meus irmãos. A fé nos faz tomar posse da vida eterna. E a partir desse momento que a gente toma posse da vida eterna, a gente começa a compreender muitas coisas que a gente não entende nesse mundo. Por exemplo, mas por que Deus permite uma doença? Por que Deus permite uma enfermidade? Quando você começa a compreender as coisas a partir do céu, você vai ver que a enfermidade não é o fim. Às vezes é um meio que Deus usa para nos levar para o céu. Então esse é o segundo fruto. Nós vamos começando a tomar posse da vida eterna. Terceiro fruto, nós vamos orientando a nossa vida. Por exemplo, eu gosto muito de dizer assim, que nós devemos sempre buscar a vontade de Deus. E se a gente tem duas vontades na nossa frente, a nossa vontade e a vontade de Deus, o que a gente deve fazer? Renunciar a nossa e ficar com a vontade de Deus. Por quê? A vontade de Deus é perfeita. Nós podemos errar, nós podemos nos enganar. Deus não erra, Deus não se engana. Então, por isso, se a gente busca fazer o que é a vontade dele, nós estamos buscando aquilo que é certo. E quando eu começo a crescer na fé, quando a fé começa a ocupar na minha vida um lugar central, eu vou aprendendo a dirigir a minha vida não apenas por mim, mas a dirigir, a fazer todas as coisas com Deus. Quando eu vivo a fé, Deus é quem vai me conduzindo, Deus é quem vai me mostrando o caminho, Deus é quem vai me guiando. As pessoas que viveram da fé, elas se soltavam por inteiro nas mãos de Deus. Assim como uma folha no vento, Deus levava para onde queria. É assim que as pessoas que vivem de fé agem. Elas são guiadas mais por Deus do que pelas suas inclinações. Então uma fé madura, ela vai nos conduzindo, ela vai nos orientando nessa vida para o nosso fim último, que é o céu e que é Deus. Quarto e último fruto. Através da fé, nós conseguimos vencer as tentações. Eu recebo muitas perguntas aqui no Instagram. O que eu faço para vencer a tentação? O que eu faço para vencer o pecado? Nós precisamos buscar justamente crescer na fé. Nós precisamos fazer que essa fé produza esses frutos na nossa vida. E pela fé nós conseguimos então vencer as tentações que vêm por três caminhos. As tentações, ela vem pelo mundo, pela carne e pelo diabo. E se eu cresço na fé, eu enfrento o mundo, enfrento a carne e sou capaz também de enfrentar o diabo. Por quê? Quando eu cresço na fé, eu sei que Deus está comigo, que Deus está do meu lado. Quando eu cresço na fé,
a ilusão que o mundo, que o demônio, que a carne me apresenta, eu vou descobrindo que aquilo de fato é uma ilusão. Por quê? Principalmente o demônio. Como você vê a tentação do demônio? O demônio ele chega sempre com aquela vozinha sussurrando ao seu ouvido. Tem gente que acha que o demônio é um ser escandaloso, chifrudo, grande. Isso foi feito para ilustrar o mal. Agora, na realidade, o demônio ele age sempre na surdina. A voz do demônio ela é suave, ela é discreta e ela vem sempre nos sussurrando e colocando ilusão na nossa mente. Por exemplo, ilusão que nós vamos ser felizes a partir do prazer. Você, por exemplo, tem uma família estruturada, aí o demônio coloca na tua cabeça que você precisa arrumar uma outra companheira, que aquela outra companheira, ela vai te dar felicidade. E aí você vai sendo tomado por aquela ilusão. Se você tem uma fé madura, você já sabe e Deus vai te ajudando nessa concepção de que a felicidade não vem daquela mulher, que a felicidade não vem das criaturas, que a felicidade vem única e exclusivamente de Deus. É Deus quem nos fará felizes. Sem essa maturidade de fé, nós somos alvos fáceis na mão do demônio, na mão do mundo e na mão da carne. Alvos bem fáceis mesmo. Qualquer coisa, qualquer conversinha fiada leva a gente. Então, meus irmãos, é uma questão de sobrevivência cristã, nós crescermos na fé. E eu quero colocar aqui um projeto que nós temos para ajudar você a viver esse crescimento na fé. E vai nos ajudar também, porque sempre que eu vou preparar algum vídeo, eu estudo, eu me preparo, eu vejo coisas que eu ainda não vi, revejo coisas que eu já vi. E nós pensamos com muito carinho num projeto aqui, que nós vamos ver os 12 artigos do Creio Apostólico. O Creio Apostólico são os 12 artigos que a gente reza todos os domingos, depois do Evangelho, da homilia, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A gente vai ver aqui no YouTube esses 12 artigos de fé. Em vídeos como esse aqui, nós vamos meditar sobre esses artigos de fé justamente para quê? Para que a gente conheça a nossa fé, para que aí, alicerçado, o creio é como que o alicerce, através desse conhecimento, desse alicerce, nós possamos cada vez mais crescer na fé. O que que você pode fazer para participar e para nos ajudar o que que você pode fazer para nos ajudar que esta série chegue cada vez mais longe e possa alcançar mais pessoas? Por exemplo, você se inscrevendo no canal, você comentando esse vídeo, você compartilhando esse vídeo, você já vai estar nos ajudando muito para que mais pessoas consigam ver esse vídeo e esta série de vídeos, 12 vídeos falando sobre os 12 artigos de fé do nosso creio. Nós queremos fazer de você bons católicos, então por isso nós vamos aqui no YouTube colocar este alicerce. Ninguém vai conseguir ser católico se não conhece aquilo que é a nossa fé, porque no creio está os 12 artigos de fé que nós somos obrigados a crer. Nós, como católicos, nós precisamos crer. Aqui no link também vai estar o nosso WhatsApp, caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão. E aqui no link vai ter o link do Apoia-se, que é uma plataforma onde as pessoas se cadastram e ajudam aqui o amigo católico para que a gente possa continuar passando conteúdo bacana aqui para você. Você pode ajudar com qualquer valor, é só clicar aqui embaixo, ir lá e nos ajudar, se tornar um apoiador nosso para nos ajudar a continuar levando conteúdos até vocês. Então vamos lá. Vamos conhecer a nossa fé católica, vamos nos tornar católico para valer e conhecer esse creio que a gente reza todo domingo, reza às vezes sem ver, sem pensar. Vamos meditar parte por parte o que ele diz e o que a igreja nos ensina. A igreja, gente, ela é mãe, ela nos dá o caminho para seguir. E nós queremos conhecer o começo desse caminho, que é o creio apostólico. Vamos junto com a gente. Compartilhe, comente, divulgue. E se você pode, torne-se nosso apoiador nessa missão de evangelizar. Grande abraço, fique ligado aqui, ative as notificações para quando sair o próximo vídeo você receber. Deus abençoe, até o nosso próximo vídeo sobre o creio apostólico.